Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. Andam dizendo por aí que é sabedoria milenar chinesa, outros pura autoajuda mesmo. O certo é que a palavra crise sempre vem acompanhada daquele outro lado, que no caso é a oportunidade. E aí ela pode ser de mudança, de crescimento. Os resultados da crise política e econômica que o Brasil vive hoje, a gente ainda nem sabe quais serão. Por exemplo, será que o comportamento dos eleitores vai mudar depois de tanta denúncia? Será que o comportamento já está mudando? Porque um montão de gente já foi para a rua, cada um defendendo o seu lado. Mas e as instituições e a democracia? Bom, o nosso entrevistado de hoje tem experiência de sobra para clarear a nossa visão. Estudante, militante, deputado, secretário, ministro, governador de São Paulo. Ah, e pianista, viu? Alberto Goldman veio afinado para contar tudo o que lembra do Parlamento Paulista. Muito obrigada pela presença do senhor aqui, é uma honra no Memórias, muito obrigada. Obrigado a você, Viviane, obrigado à Assembleia Legislativa, a equipe toda que está trabalhando nesse programa, obrigado aos comandos aqui, como é o Tom Cafalcetti, que está aí, obrigado aos companheiros todos, inclusive que fizeram uma homenagem, agora acabaram de fazer a minha no plenário, relembrando os momentos tão incríveis que eu vivi no plenário, momentos bons e momentos ruins, momentos duros e momentos alegres, tristes e alegres. Mais alegres do que tristes ou mais tristes do que alegres? Naquele momento, eu diria que mais até tristes, que eu vivi aqui de 71 a 79, foi o pico da ditadura militar. Período mais duro. Período mais negro, se a gente pode chamar assim, da história brasileira, os períodos mais negros da história brasileira. Muito difícil, vendo pessoas sendo presas, torturadas, mortas, assassinadas, todo tipo, caçados, muitos caçados. E a gente então conviveu com aquele período numa luta muito difícil contra uma ditadura, contra um regime discricionário que nós temos no país. Mas foi bom, por outro lado, que nós vencemos, né? Aqui era uma ilha de liberdade, uma coisa isolada, mas que vocês tinham ainda uma voz? Tinha. Aqui foi, de fato, uma excepcional local em que eu pude desenvolver exatamente um papel de oposição, porque eu era um líder da bancada do MDB, era um deputado do MDB, depois líder. Desenvolvemos uma campanha, um trabalho contra a ditadura aqui dentro da Assembleia Legislativa, ao lado, vizinho do Comando do Segundo Exército, onde se prendia as pessoas, onde se torturava e matava. Mesmo. Ao lado, imagine então, e aqui era realmente uma ilha de liberdade. É evidente que aqui também ocorreram fatos com um companheiro nosso aqui no meu período, que foi cassado, foi retirado aqui, o Nelson Fabiano. Foi o caso único entre os deputados com os quais nós convivemos, mas nós tínhamos, relativamente, em comparação ao que existia no país, um grau de liberdade muito grande. Mas perseguições haviam. E muito bom que foi, porque os presidentes que nós tínhamos também tinham um conceito democrático muito favorável. Os próprios governadores da época, que eu convivi com o Laudo Natel e com o Paulo Egídio. Mesmo o Laudo Natel, muito vinculado ao esquema da Arena, naquela época, o esquema militar, era um sujeito que tinha uma visão bem mais aberta. Paulo Egídio, então, bem mais ainda, um sujeito democrata de fato. E os nossos presidentes da Assembleia, o Carolo, que me recebeu aqui agora há pouco, era uma pessoa muito aberta, muito democrata, convivi com ele muito bem, fazendo discursos mais duros possíveis e imagináveis no MDB, e ele era um dos líderes da Arena na época. Então, era realmente uma ilha de liberdade, uma ilha de democracia aqui. Bom, se hoje os deputados dizem que muita coisa é difícil de fazer por conta das limitações do parlamento, eu imagino naquela época tendo que conviver com medo ainda. O senhor sofreu perseguição, sim? Não houve uma perseguição direta, uma perseguição. Havia sempre uma espada de Damocles que passava pelas nossas cabeças como ameaça. Nunca uma coisa tão direta, momentos raros, né? Momentos raros, por exemplo, momento em que eu apresentei na época uma proposta de uma CPI contra o secretário de Segurança Pública, o Erasmo Dias, que havia feito uma ação na PUC, Universidade Católica, e havia queimado, os militares haviam queimado lá, umas meninas se queimaram, machucaram, que estavam fazendo uma demonstração, e eles entraram com força em cima delas, em cima dos estudantes.
E, então eu pedi uma CPI e naquela época me avisaram, olha, se você entrar com esse pedido de só CPI... essa sigla já... Se você entrar com esse pedido de CPI, você vai ser cassado. E eu disse, bem, mas essa questão de cassação não é minha, não é papel meu. O papel de cassação é com vocês. O meu papel é apresentar a CPI, vou apresentar. E apresentou? Apresentei. Se vocês forem cassar, vocês têm um poder na mão, têm um ato institucional na mão, ato de força e eu não tenho como reagir a isso, mas eu não vou deixar de apresentar. Apresentei e foi a primeira vez no período da ditadura que nós colocamos numa cadeira de réu, na época o secretário, que era um coronel do Exército, o coronel Erasmo, colocamos para ele responder por aquilo que eles tinham feito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Como é que a sociedade reagia a essa... A gente pode chamar de ousadia de vocês na época? De uma forma muito favorável, porque veja, quando eu me elegi a primeira vez, em 71 iniciou o meu primeiro mandato, nós éramos 15 deputados do MDB contra 52 deputados da Arena. Acho que naquele tempo até o companheiro Hélio Rosa, que está aí, estava conosco naquele período. Nós éramos 15. Na eleição seguinte, em 74, nós elegemos o senador, Orestes Quercia, que derrotou o Carvalho Pinto, que era da Arena, de uma forma estrondosa, né? E nós elegemos uma bancada de 45 deputados estaduais contra 22 da Arena, quer dizer, a coisa inverteu totalmente, a ponto de nós tínhamos o poder, não só de comandar a Assembleia, como o poder até de derrubar um veto do governador. Então, a relação com o Paulo Egídio na época, que era o governador, passou a ser muito boa, ele respeitando a nós, a gente respeitando a ele, e funcionou perfeitamente bem um governo da Arena, eleito na época pelos militares, eleição indireta, e a Assembleia Legislativa dominada pela oposição. Funcionou muito bem, que todos nós tínhamos consciência que o mais importante era o Estado de São Paulo, a população de São Paulo, era fazer com que o Estado continuasse sendo o motor do desenvolvimento brasileiro, como de fato sempre foi. Aqui foi a luta, então, contra os abusos, né, da ditadura, mas também foi a luta pela redemocratização. Como é que ela aconteceu? A redemocratização foi um processo que se deu principalmente em São Paulo, fortemente em São Paulo. Começou, evidentemente, com a própria eleição, o povo elegendo a oposição em 74, dando essa maioria à oposição, elegendo o senador na época, já disse, olha, esse regime já entrou na sua fase final. Demorou um certo tempo para acabar, mas foi em São Paulo que a reação à ditadura foi mais forte, mais consistente. Né? E aí contaminou, né? A partir já, nós tínhamos 2 senadores, o Montoro já era um senador, o Quercia passou a ser o novo senador de São Paulo, 2 senadores da oposição, do MDB na época, quer dizer, em São Paulo é que se constituiu o centro principal da reação contra a ditadura. E ver tudo isso acontecendo na época, vocês sabiam o tanto que era importante, mas voltar que hoje, assim, passa esse filme na cabeça mesmo? De tudo que o senhor viveu aqui? Passa. Eu vi que o senhor falou da rampa já, quando chegou. A todo momento. Do plenário. Ao chegar nessa rampa, foi a rampa que eu comecei em 70, o primeiro lugar onde eu pisei. O primeiro mandato, né? De uma vida cheia de mandatos. Primeiro mandato com 33 anos de idade, eu diria que quase imberbe, na época não tinha barba. Imberbe, quase moleque, quase jovem, com 3 crianças, filhos pequenos, me metendo a enfrentar uma ditadura pesada, que era logo depois do AI-5, inclusive, do momento mais extremo da ditadura, enfrentar aquele período e aqui fazendo os discursos mais duros possíveis e imagináveis, né? Que a gente fazia, a ponto meus próprios companheiros me diziam, calma, não vai com tanta força, porque você vai ser cassado. Naquele momento era possível a cassação. Não, era possível. Era possível se fazer até algo mais grave, aos montes, né? E eu dizia, não, eu estou fazendo o meu papel. Se eles forem caçar, caça e acabou. Mas a ditadura chegou a bater ali na porta da casa do senhor? Não, nunca chegou a isso. Eu, em certos momentos, era até coisa curiosa, porque tem momentos que eu fui líder da bancada do MDB, quando nós éramos a maioria, no período de 75, no momento mais grave. Foi quando prenderam Vladimir Herzog, mataram Manuel Filho, aqui ao lado. Naqueles momentos a gente tinha um receio pessoal, até físico. Então eu saía da Assembleia, era líder da bancada, saía da Assembleia, tinha todo o poder numa Assembleia majoritária, e nós éramos majoritários, fazíamos o que queríamos, em tese aqui dentro, e eu ia por um apartamentozinho
que é hoje lá na Rua dos Gusmões, naquele chamada Boca, a Boca, um apartamentozinho de um amigo que tinha lá. Eu não dormia em casa, dormia lá, porque eu não sabia se por acaso eles não iam ter algum ato mais de força comigo. Realmente não teve, não aconteceu nada, foi apenas precaução, não aconteceu nada. Mas eram épocas muito difíceis, muito tensas. A gente passava um período de tensão muito, muito grande, muito, muito forte. Em vários momentos, vários episódios, como esse que eu contei da invasão da Pontifícia Universidade Católica, em momentos em que o general Frota fez uma declaração falando dos grandes subversivos que existiam no país, uma lista de subversivos que ele detalhou, ele, general Frota, que era o mais radical, mais durão entre os militares, que queria ser presidente da República, o Geisel não deixou que ele fosse. Ele publicou uma lista dos grandes subversivos do país, e meu nome estava no meio. Estava lá. Estava lá. Então, eu era um dos perigosos subversivos. Perigoso nada, porque a única coisa que eu fazia era fazer discurso aqui, bater neles num discurso, porque eu não tinha outro instrumento, não tinha outra coisa a fazer. Podia ser maluco, mas perigoso não. Era meio maluco, né? Porque o fato de ter sido candidato, como eu fui, na época em que eu fui, e ter feito aquilo que eu fiz, era uma coisa de um pouco de insanidade, né? Hoje eu reconheço que era um pouco de insanidade. A insanidade da juventude. Insanidade da juventude. É bom que a juventude tenha um pouco de insanidade de vez em quando, né? Porque nós agora somos mais maduros, somos um pouco mais tranquilos. Mais pé no chão. Mais pé no chão. Isso é muito bom de um lado, mas do outro lado, se não tomar cuidado, acaba arrefecendo a vontade de se fazer mudanças que tem que ser feitas sempre. É verdade que essa ideia de entrar para a política, de tentar, né, vir para a Assembleia, foi de um jornalista, do Moacir Longo? Foi o Moacir e mais alguns outros, mas o Moacir foi de fato uma das figuras mais importantes para isso, né? Figura maravilhosa, chegou para mim dizendo, olha, vocês têm que ser candidato. Eu era um pequeno empresário de construção civil, engenheiro formado pela Poli, tinha uma pequena empresa de construção civil, e ele dizia, vocês têm que ser candidato. Uma época tão difícil, em que todo mundo tinha sido cassado, pouco tempo, tinham sido caçados mais 5. E eu, no começo, disse, não, você está louco, não imagina se eu vou fazer isso, não tenho a mínima ideia nisso. É maluquice. Não vou fazer. Mas com o tempo acabaram me convencendo. Eu acabei me convencendo, que eu tinha tido uma atuação no movimento estudantil mais atuante, e estava sentindo que eu, como engenheiro, como empresário, estava apenas preocupado em ganhar vida. Ganhar dinheiro, ganhar vida, né? Mas é que de algum jeito de uma tinha forma, que ganhar, eu não estava tendo aquela participação que eu gostaria de ter. E aquilo foi uma oportunidade. Então, apesar de ter sido uma insanidade, também foi uma oportunidade e foi uma coisa que, evidentemente, mudou toda a minha vida, porque eu nunca mais fui o que eu era e até hoje, ainda que eu não tenha hoje nenhum mandato, não queira nenhum mandato e não exerço nenhuma função pública, de fato, mas eu sou um militante político, continuo militante político, sou vice-presidente nacional do PSDB e continuo fazendo militância política, continuo escrevendo, continuo falando, continuo dando entrevistas, continuo brigando. Continua maluco? Não tanto quanto era, mas hoje mais maneiro. Essa questão da militância política, que na época era muito importante, foi o que gerou o convite, então, do jornalista e dessas outras pessoas? Eu era pelo conhecido destaque ali pelo meu trabalho no movimento estudantil, já tinha uma participação política, era membro naquela época de um partido clandestino, PCB, Partido Comunista Brasileiro. Então, o senhor foi mesmo membro do Partido Comunista? Fui membro por muito tempo do Partido Comunista Brasileiro. E quando eu fui candidato do MDB, eu tive o apoio desta, vamos dizer assim, corrente de oposição, naquela época, desse grupo de oposição. Que é o que me permitiu a eleição, porque também, se não fosse isso, eu não teria sido eleito, evidentemente não teria sido eleito, porque eu não tinha uma base popular suficiente para uma eleição. Eles me deram essa base para a eleição e eu consegui uma boa votação. Nós elegemos 15 deputados, fui o 8º da bancada, então foi um resultado bom. Depois já não, a partir já de 74, 75, eu já tive quase que um caminho quase que independente, porque em 74, 75 eu já fiz 75 mil votos, passei de, se não me engano, de 12 mil para 75 mil votos. E aí já era maioria aqui também. Na eleição seguinte, 78, fui candidato a deputado federal,
e tive 102 mil votos, na eleição seguinte 108 mil votos. Então, foi diferente. Depois, com o tempo, evidentemente, eu criei uma personalidade própria, que eu era considerado em São Paulo quase que a figura mais conhecida no papel, publicamente conhecida como o papel de oposição, e que eu fazia com toda dureza e com toda rigidez, até o momento que a gente conseguiu tirar a ditadura do poder. Bom, vamos contar no próximo bloco, então, o que aconteceu a partir daqui da Assembleia, né, onde tudo começou. Daqui a pouquinho a gente volta com mais memórias, não sai daí, até já. O Memórias do Poder Legislativo está de volta e a gente continua essa conversa com Alberto Goldman, secretário, já foi governador, já foi ministro, já foi deputado estadual, claro. Vamos falar um pouquinho mais desse dia a dia da Assembleia, que o senhor enfrentou tempos duríssimos, né, na ditadura militar, mas sempre que eu leio alguma pessoa, algum político falando do senhor, eu me lembro de uma coisa: todo mundo diz que o senhor é um bom articulador. Isso já era assim aqui naquela época? Já te escolhiam por isso? Eu realmente não sei. Essa questão da definição, eu nunca me considerei um grande articulador, nem gostava muito disso, né, na realidade. Tinha que fazer, porque articular politicamente é uma coisa importante, né? Mas, evidentemente, eu devo ter feito isso com uma certa Bom, se todo um mundo certo fala... sucesso, porque eu fui líder de bancada, líder de uma bancada de 45 deputados, fui eleito muito bem para a liderança da bancada, portanto, era reconhecido como uma pessoa que podia exercer esse papel. Exerci muitas funções depois, participei muito no processo de escolha das candidaturas a governador posteriormente, do próprio Franco Montoro, convivi muito com o Quercia, fui secretário do Quercia, que era governador, fui dirigente do partido, fui secretário-geral do MDB durante muito tempo. Durante muitas eleições, eu era quase que um secretário-geral vitalício, que se mudavam os cargos, mas eu ficava. Ninguém discutia esse cargo, porque achava que esse cargo era o meu perfil. E, evidentemente, nesse cargo, secretário-geral, a gente trabalhava muito com esse trabalho de articulação. De fato, eu sempre me julgava ao contrário, sempre me julgava um sujeito muito mais de plenário, de posições ideológicas, de construção de ideias, por esse lado. Mas é bom ter tudo isso junto e misturado. Mas as pessoas me viam muito de fato como articulador. Teu lado da articulação e teu lado do combate também. Do combate e da construção política, né? Que é um elemento muito importante. Então, hoje, então, mais importante até, você construir politicamente as saídas em relação aos problemas, né? Então, isso eu acabei convivendo com tudo isso, acabei vivendo em cada momento histórico, em cada conjuntura histórica, de uma determinada maneira. Vocês falam dessa construção da identidade política como quase uma coisa sagrada mesmo, né? É fundamental. Eu acho que isso é muito bom para que a população consiga ver na gente o que a gente é de fato, né? É verdade. E também tem a ver com aquilo que a gente falou no começo, né? Como é que será que a população vai reagir a partir de agora, de tudo isso que está acontecendo? Bom, tem alguma história curiosa, alguma lembrança que marcou dessa época também? Eu vou até te contar uma história agora, que eu contei agora na entrada aqui, quando encontrei o meu comitê de recepção. Eu fiquei muito feliz, porque foi sensacional. Além do presidente do partido, Pedro Tobias, foi o Carolo, foi o Hélio Rosas, foi o Evandro Mesquita, foi o Tonka, acho que foi esse Túnico Ramos. O comitê de recepção, não é todo mundo que recebe essas boas-vindas, não. E quando eu vi o Carolo, por exemplo, me lembrou uma história que acho que no meu segundo ano de mandato, segundo ano de mandato, 72, eu fiz um discurso aqui no qual eu disse que o Laudo Natel, na época, estava homiziado no Palácio dos Bandeirantes. Uma expressão homiziado, que estava enfiado no palácio, não sabia o que se passava, não via as dificuldades do povo, aquele papel isolado, papel de oposição. E alguns, acho, delegados de polícia, do DOPS, entenderam que isso daqui era uma acusação. E um dia eu estou no meu escritório, eu tenho um escritório muito bonito na Avenida Pacaembu, muito bacana, tudo arrumadinho, chique, bela mesa, chique e tal, como engenheiro que eu era e tinha uma empresa, empresário.
e vieram 2 delegados. Eles até se assustaram um pouco com o local quando viram, né? E disseram, não, o senhor fez um discurso que o senhor teria que ir até o DOPS para fazer um depoimento. Eu disse, não, eu não vou até o DOPS, eu não vou porque para ir ao DOPS, para fazer um depoimento, vocês têm que comunicar o presidente da Assembleia, que é o Carollo, né? Vocês têm que, o Jacó Pedro Carollo, tem que comunicar ele e ele dá autorização para ir. E aí eu vou. Não tenho problema nenhum em ir fazer um depoimento, mas vocês têm que pedir autorização. Não, mas o senhor tem que ir, eu tenho que ir. Eu falei, eu não vou. E eles insistiam, eu dizia para ele, então eu disse para eles o seguinte, eu só vou se vocês me carregarem, porque por esses pezinhos aqui, por essas perninhas, eu não vou. Com essas eu não vou. Então, se vocês quiserem me carregar, eram 2, cada eram um me 2 levanta. Não Não sei se eram magrelos, eu não lembro mais. Vocês me levantam um de cada lado e me levam, porque pelas essas pernas eu não vou. Aí eles ficaram em dúvida, não sabiam o que fazer, disseram, não, mas o senhor tem que ir para lá, o senhor então vai lá? Eu vou, falar, a qualquer momento eu vou. Eu falo com o Carollo, aviso, e a qualquer momento eu vou lá. E quando eles saíram, eu resolvi na mesma hora ligar para o Carollo, avisar para ele o que tinha acontecido, que era o presidente da Assembleia, e disse, eu vou lá hoje. E fui, à tarde. Não precisaram te carregar? Não, eu fui sozinho, aliás, fui acompanhado de um amigo, e disse até esse amigo, se você ficar na praça, não entra junto comigo, se eu ficar por aí, eles me segurarem lá dentro, me prenderem por alguma razão, você já está aqui fora, já está avisado que eu fui preso. E aí eu subi para falar com o delegado. O delegado, quando me viu, ficou surpreso, o senhor veio? Veio, eu lhe disse que eu vinha. E ele começou então a pegar o depoimento. Eu comecei a fazer o depoimento e de repente vem um delegado vindo da sala do delegado, do diretor do DOPS, dizendo, olha, deputado, pelo amor de Deus, houve alguma confusão, o senhor pare aqui, não precisa mais fazer isso, imagina, houve um erro, o doutor Laudo Natel nos ligou, o delegado-geral nos ligou, deram uma chamada nele. Aí fiquei sabendo que o Carollo tinha se comunicado com eles, avisado o que tinha acontecido. E o Laudo mandou puxar a orelha dos delegados. E o delegado, então, querendo que eu termine, que eu parasse o meu depoimento. Eu falei, não, doutor, o senhor me desculpe, mas agora eu vou terminar o depoimento, que foi um discurso que eu fiz contra a ditadura, era um discurso contra a ditadura, dizendo por que eu fazia aquele papel, que era meu papel, e terminei, assinei o depoimento, e aí fui para a sala fui para a sala do diretor-geral, que me recebeu, foi o assistente, que era na época o doutor Tuma, que era o assistente dele, que me recebeu, e com o qual conversei. Então, foi um incidente muito interessante, muito, vamos dizer assim, curioso, né? Mas teve dezenas desses episódios curiosos na vida, nesses 8 anos, que eu passei os 8 anos talvez mais delicados da política brasileira dos últimos tempos, de 71, logo depois do AI-5, até 78, 79, quando já começou a coisa a abrandar e já se via o caminho, a anistia veio em 79, logo em seguida em 79 a anistia, e aí o governo Figueiredo já estava na sua fase final, pegou a fase final e entregou o poder tal, e os militares foram embora e saíram do poder. Pois é, saíram... Aquele período de 8 anos foi o mais difícil, foi onde houve prisões, torturas, assassinatos. O senhor perdeu amigos? Muitos. Vladimir Herzog era um deles, que tinha estado na minha casa poucos dias antes de ser preso, mostrando uma reformulação que ele propunha da TV Cultura. Aliás, muito atacado aqui por alguns deputados na época da Arena. Um dos mais radicais contra ele na época era o Vadilu. O Vadilu muito violento contra ele, que denunciava que ele era um dos grandes comunistas e perigosos que estava na TV Cultura e pedia a demissão dele. Poucos dias depois o Herzog foi preso e foi morto lá. Tanto é que no dia que ele foi morto, eu fui à tribuna aqui e tive um discurso muito emocionado e agredia o Vadilu dizendo que era um criminoso, assassino, e o Vadilu nem conseguia responder, ele saiu, porque ele viu que eu estava absolutamente fora do normal, porque eu realmente estava absolutamente indignado, fora de mim, né? Bom, a gente fala dessa questão dos militares, é óbvio que é preciso respeitar todo tipo de opinião, porque nessas manifestações a gente tem visto pessoas defendendo a volta dos militares. Infelizmente. E eu sempre me pergunto se são pessoas que não sabem dessa parte da história ou se são pessoas que, eu não sei. É difícil dizer, é possível que não saibam totalmente,
que não tenham clareza do que se passou de fato, né? Eles sabem apenas que houve um período militar. Nesse período militar a coisa era mais tranquila, essas correntes de esquerda não tinham posições de mando, de poder, coisa que eu, por exemplo, abomino a forma pela qual eles se apresentam. Eu tive domingo, por exemplo, na manifestação na Avenida Paulista, estive lá, eu e minha família inteira, né? Mulher, meus filhos, netos, né? Lá para dar o apoio a uma manifestação contra esse governo, achando manifestação contra um governo corrupto que fez com a economia brasileira o que está fazendo com a economia brasileira, quer dizer, um desastre total para o país. Então eu fui protestar junto com ele. E no meio disso daqui tinha gente defendendo volta ao regime militar. Evidentemente eu abomino isso, estou propondo ao partido hoje que a gente comece a ter um protagonismo maior na organização, porque a gente não participou da organização dessas manifestações. Foram vários grupos isolados, alguns até democratas, outros nem tanto, que participaram da organização desses atos, propondo que nós participemos com um protagonismo maior até e com as nossas palavras de ordem. Isso chamando as pessoas já na convocação. Chamando as pessoas, mas não tem nada de volta ao regime militar, nada de volta ao sistema militar, nada disso. É um negócio contra o governo, de oposição ao governo, até pela saída da presidente, dentro dos marcos institucionais. Não queremos romper nenhum marco institucional, nada contra. Mas achamos que ela perdeu as condições de governabilidade, a presidente perdeu condições de governar, e que isso então vamos ter que fazer alguma mudança, tem que haver alguma mudança importante no contexto político. Não dá para andar 4 anos desse jeito. A economia do país parou, a economia está em processo de uma degringolada terrível em termos de desemprego, em termos de paralisia de todos os negócios, de investimentos, ninguém investe mais nada. Então isso tem que mudar. Pode ser que ela consiga reverter essa situação, tudo bem. Se conseguir reverter essa situação, a gente também reverte a nossa posição também. Mas se isso não acontecer, a melhor coisa para o país é que ela deixe o governo, que ela saia do governo. Renuncie ou que nós tenhamos alguma forma constitucional de fazer isso. O que não pode é imaginar que esse país pode aguentar mais 3 anos e meio dessa forma como vem indo para um fundo de poço que ninguém sabe mais para onde vai. Então, não dá para ficar desse jeito. Eu li um texto do senhor, se não me engano, em fevereiro, mas foi no começo do ano, que o senhor já antevia essa crise e as dificuldades que ela teria. Mais de um ano. Pois é. Há 1 ano e meio eu antevia isso. De onde vinham esses sinais, assim? Os sinais eram claros do processo que estava citando. Era claro que ela estava defendendo teses que eram inapropriadas, inaceitáveis, que a economia não ia aguentar a forma pela qual estava sendo levada. Era visível isso para qualquer um de nós que tem um mínimo de experiência política, da vida econômica desse país. Era visível isso para mim. E na campanha eleitoral ela agravou isso, ela foi mais fundo, ela foi insistir nas políticas que fazia, dizendo que aqueles que eram contra essa política, que hoje ela está fazendo, aqueles que eram contra o país, contra o Brasil, eram contra os interesses do povo brasileiro. Então, ela perdeu a credibilidade, tanto é que em poucos meses ela sai eleita de 50%, 51%, 52% dos votos, por uma preferência hoje que é em torno de 10%, quer dizer, ela perdeu essa credibilidade, ela perdeu a legitimidade. Ela continua sendo presidente, mas a legitimidade ela perdeu. E um governante, quando perde a legitimidade, é muito difícil se manter. Agora, vamos ver como é que nós queremos que essa transição se dê, mas uma transição que se dê dentro dos limites democráticos. Nós não vamos romper a Constituição. A nossa Bíblia é, como dizia do Ulisses Guimarães, o livrinho, a Constituição. Ela costuma dizer isso também quando diz que foi eleita, então tem a legitimidade. Legalmente isso. Nós estamos com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral para anular esse processo eleitoral. Hoje, comprovadamente, depois de aparecer com a Lava Jato, a operação, toda a propina que era paga e que dinheiro que ia para o Partido dos Trabalhadores, esse dinheiro ia para o Partido dos Trabalhadores, ia para as campanhas eleitorais, é um dinheiro irregular, ilegal, sujo, proveniente de propinas. Está claro hoje para todos. Se o tribunal entender isso, caça o mandato. Aliás, caça o mandato do presidente e do vice-presidente. E do Temer também. Do presidente e do vice, porque ele está agregado a ela no episódio da eleição.
Esse é um cenário. O outro cenário pode ser o cenário da própria... Do Tribunal de Contas. Não é o Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas não é um tribunal, ele é um parecer. Ele dá um parecer. Esse parecer já está dado, inclusive, pelos técnicos do tribunal. Se os conselheiros vão seguir ou não vão seguir, é até menos importante, porque o parecer, a análise das contas está muito clara de que ela cometeu crimes de responsabilidade. Pedalada fiscal. Ela cometeu crimes e cometeu muitos mais outros crimes que estão aparecendo agora, e cometeu esses crimes que não é possível que ela não soubesse de nada do que acontecia com essas propinas que saíam de dirigentes da Petrobras, onde ela era ministra de Minas e Energia, ela era presidente do Conselho da Petrobras, ela indicou algumas dessas pessoas, ela conviveu com essas pessoas e não sabia de nada. E não dá para a gente admitir isso. E o dinheiro vinha lá para o partido abundantemente, e ela não perguntava de onde vinha esse dinheiro? Vinha tudo de contribuições legais de campanha. Evidentemente que a gente não é assim. A gente que vive no dia a dia sabe que não é assim. Não é assim, que é impossível que ela não soubesse. Dizer que ela tivesse usufruído pessoalmente, tivesse enriquecido, ninguém afirmaria isso. Ninguém põe em causa a questão moral sob esse ponto de vista. Mas conivência, complacência que ela teve com os episódios, não há dúvida nenhuma, durante anos. Não é só dela, não. A começar do presidente, do ex-presidente Lula, que é o grande articulador de tudo isso. E que, evidentemente, não foi ele que pessoalmente tocou nas coisas, mas, evidentemente, não é impossível, até pela relação política que ele tinha com todos esses agentes, que ele não soubesse o que estava se passando. Evidentemente, ele sabia o que estava se passando. Bom, a conversa está ótima. Vamos falar mais disso no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com Memórias do Poder Legislativo. Não sai daí. Até já. Que bom que você continua com a gente, porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade de entrevistar um homem com mais de 40 anos de vida pública, não é mesmo? 45 agora. 45, Alberto Goldman. Já foi governador de São Paulo, ex-ministro dos Transportes, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, secretário. E um homem que tem muita experiência para conversar com a gente sobre esse atual momento que o país vive. Bom, o ex-presidente Fernando Henrique se pronunciou quanto a essa crise e disse que para ele a renúncia seria um caminho da presidente Dilma. E no mesmo dia que ele falou isso, eu vi alguém lembrando que quando ele era presidente, o Lula também falou isso dele. Quer dizer, eles também não podem reclamar agora do que a oposição tem falado. O que nós entendemos é que a pergunta que a gente tem que fazer, o que é melhor para o país? Eu acho que a atividade política tem que ter como objetivo isto, você fazer o que é melhor para o país, o que é melhor para o povo brasileiro. É para isso que você vai ser eleito, não é para outra coisa. Não é para defender interesses privados, interesses particulares, interesses próprios. É para defender interesses da população, interesses do país. É para isso que tem que ser. O povo tem que escolher as pessoas que tenham este norte na sua vida, esse objetivo na sua vida. Quando escolhe errado, quando escolhe pessoas que não são assim, não acaba dando certo. Então, a nossa opinião, a opinião majoritária entre nós, é que para o país, menos traumático, a saída menos traumática, a partir do princípio de que ela perdeu as condições de governar, que ela não tem mais condições de governar e não tem como recuperar essas condições de governar, há até uma tentativa atualmente com as confederações, com o apoio do Renan, federações, Renan, nova pauta da Agenda Brasil, há uma série de coisas desse tipo, de coisas que eu acho que são fumaças, né? Vão se dissolver, não tem condições. Eu acho que ela perdeu aquela legitimidade, aquela credibilidade, até a respeitabilidade, ela perdeu. A governabilidade. Perdeu a governabilidade. Então, se partir desse princípio de que isso não se recupera, não tem como recuperar, a melhor coisa, menos traumática e mais rápida, era, evidentemente, a renúncia dela. Mas a renúncia é um ato pessoal dela. Ninguém pode fazer campanha pela renúncia. Não dá para dizer, não, vamos fazer campanha para que ela renuncie, não. A renúncia é um ato individual. Mas seria a opinião das ruas pesa. Se ela a opinião da rua pesa, evidentemente. O que mais pesa
ou talvez o que somente pesa é a opinião das ruas. Falando em ruas, não é a manifestação que a gente vê na rua, é o sentimento da população, o sentimento das pessoas, que mesmo que não esteja na manifestação, a gente sabe o que pensa, o que sente cada um. Então isso seria talvez o mais apropriado para o país, o menos traumático, para a gente recuperar uma capacidade de novamente a economia começar a funcionar. Hoje está tudo parado. Parou, o país parou. O país está cada vez mais em dificuldade e não estamos vendo onde isso vai parar, não sabemos aonde isso vai parar. Então seria o melhor. Não havendo isso, não havendo essa possibilidade, se ela não compreender isso, e a gente entende que é difícil uma pessoa aceitar isso, né, como ela aceitar esse fato, nós temos que agir naquilo que a Constituição permite. Se um Tribunal Superior Eleitoral amanhã entender que realmente a campanha foi feita com propinas, o dinheiro irregular, pode até cassar o mandato do presidente do vice. Como já fez com governadores, já fez com prefeitos, fez com muita gente, fez isso, nunca fez com o presidente da República. Bom, pode vir a fazer. A outra saída seria, evidentemente, o caminho do impedimento, do impeachment, né? Que é sempre um caminho traumático, mas é o que foi feito na época do Collor. E você lembra que depois do Collor, nós até tivemos rapidamente um período de recomposição de muito bom resultado. Eu fui logo depois, quando o Itamar Franco assumiu, eu passei a ser ministro, ele me convidou para ser ministro dos transportes. Fui ministro dos transportes. Em 92. Então aí eu passei a conviver com um novo ministério de gente respeitável, que levou aquele período do Itamar muito bem. Tanto é que foi naquele período que se criou o Plano Real, com o Fernando Henrique no Ministério da Economia, da Fazenda, se criou o Plano Real. O Plano Real paralisou, conseguiu estancar a inflação brutal que nós tínhamos historicamente no país e que foi o recomeço do desenvolvimento que nós precisávamos do país. Quer dizer, a economia passou a conviver com um novo clima, uma nova situação, e aquilo de fato fez com que o país tivesse novos passos. As mudanças foram feitas já no governo Fernando Henrique, nos 8 anos do mandato dele. Foram mudanças importantes na economia brasileira, que permitiram que os anos do Lula tivessem uma certa tranquilidade do ponto de vista econômico, ajudaram a isso, né, com as mudanças que foram feitas no período anterior do Fernando Henrique. Agora, isso é o que nós vimos no passado e que nós temos que procurar hoje também. Não adianta apenas pensar, não, como é que vai fazer? Ela tem que sair, e o que é que vai ficar no lugar? E como vai ficar no lugar? Existem uma possibilidade de o vice-presidente assumir, é uma das hipóteses. A outra hipótese é se os dois perderem o mandato, seria uma nova eleição. Tudo isso, evidentemente, é mais demorado, é mais traumático, mas pode vir a ser uma saída, tem que ser uma saída constitucional, a saída tem que ser democrática, não dá para você fazer com decreto nem chamar Forças Armadas para resolver esse problema, ninguém vai resolver. Quem tem que resolver são as instituições que existem. Para qual caminho? O país tem uma capacidade de se renovar, uma capacidade de retomar o seu desenvolvimento enorme. Nós temos todas as condições para isso. É um país com potencial enorme, já mostrou isso aí diversas vezes, já saiu em situações difíceis para momentos muito bons, e o caminho tem que ser esse, sempre preservando a democracia. A democracia é o elemento básico essencial. Temos que aceitar isso, eleição tem que ter, sempre eleição, perdeu, ganhou, tem que ter o processo eleitoral, chamar o povo sempre para que o povo diga o que quer. Teria que haver reformas políticas importantes que são necessárias serem feitas, tem que haver. Esse sistema presidencialista que está aí, ele não serve. Ele tem poucos países do mundo hoje. Os Estados Unidos têm um sistema presidencialista, porque os Estados Unidos é uma outra história, tem uma outra história. E lá tem dois partidos. Aqui nós temos 30 e poucos partidos. Funcionar um sistema presidencialista com 30 e poucos partidos é impossível. Formar uma coalizão. Então, uma reforma política desse tipo, para nós, para minha opinião e a opinião de muitos de nós, a um sistema parlamentarista seria o mais adequado. Se tivéssemos hoje um sistema parlamentarista, caía o gabinete. Não tinha presidente, o presidente se mantinha. Mas caía o gabinete, o novo primeiro-ministro, novos ministros, para tocar o país adiante. E se o presidente entendesse que era difícil formar um novo gabinete,
ele teria o poder de dissolver o Congresso, porque no regime parlamentarista o presidente pode dissolver. Dissolve o Congresso e chama novas eleições para deputados, de maneira que o parlamento fosse um novo parlamento. Que, aliás, precisa. Esse parlamento não corresponde, na minha opinião, ao sentimento da população brasileira. Ele não é o melhor em termos de qualidade, como pelo menos eu gostaria, como eu convivi em 6 mandatos federais que eu tive, convivi com alguns momentos do parlamento muito consistente, muito bem qualificado. Não é bem o caso agora. Mas, de qualquer forma, nós temos que fazer mudanças para um sistema, talvez um sistema distrital, em vez do sistema proporcional que nós temos hoje, e para um sistema distrital de eleitoral, ou seja, temos que fazer reforma, acabar com algumas distorções que existem no sistema eleitoral, como partidos que não têm nada, que não conseguem voto, mas tem tempo de televisão, tem dinheiro, vendem, trocam, vendem, fazem disso mercadoria. Não é possível aceitar coisa desse tipo. Então, uma reforma política deveria ser feita, que é fundamental para a manutenção da democracia. E aí ter clareza o que o país quer na economia, como é que ele vai trabalhar. Ele quer ser um país estatizante, como já foi no passado, como é ainda em parte ainda hoje, em que o Estado manda em tudo, ou um país mais liberal, mais aberto, mais próximo das democracias mais modernas do mundo. É o que eu acho que tem que ser. Uma economia mais liberal. Não é que o Estado não vai estar presente, o Estado presente sim, para inclusive defender as maiorias que às vezes, maiorias ou minorias que não têm capacidade de enfrentamento, não tem força política. O Estado tem que ter um papel de organizador, de regulador, tem que ter. Mas a economia tem que ser uma economia mais aberta, mais livre, mais aberta. Então, como construir tudo isso? Isso é o papel que nós temos que ter agora, porque não basta só tirar o presidente e dizer e não apontar tchau, nenhum caminho. E temos que apontar esse caminho. Agora, esse é o nosso grande desafio, apontar um caminho e a transição para um novo momento, esse é o nosso grande desafio de hoje. O senhor coordenou a campanha do Aécio Neves, né, a presidência. Aqui em São Paulo. Em São Paulo, o senhor participou, então, ativamente da campanha, já que São Paulo é o maior estado do país. O senhor acha que se o Aécio tivesse vencido, o país estaria diferente? Eu acho que você tem... As dificuldades econômicas, evidentemente, estavam postas já. A gente já disse isso ano passado. Tudo aquilo que... A grande dificuldade econômica que hoje a Dilma enfrenta com propostas que a gente mesmo fazia no passado, já estavam... A dificuldade econômica estava clara para todos nós. Então, qualquer presidente que assumisse, ou qualquer presidente que vai assumir em condições da economia muito difíceis. Hoje é até mais difícil do que foi no começo do ano, quando assumiu. Agora, o fato é que nós entendemos que essas transformações econômicas, elas teriam sido feitas, ou seriam feitas pelo Aécio, se o Aécio fosse eleito presidente, com um grau da população, digamos assim, um período que a população daria para o novo governo, dizer, o novo governo assumiu agora, pegou uma herança muito difícil, tem que dar um tempo. A população daria um tempo que seria difícil, 1 ano, 2 anos de agruras, provavelmente também seria difícil, mas a população viria como um quadro novo, de um novo presidente, uma nova estrutura que tem que enfrentar as dificuldades que vieram do passado. Eu acho que daria mais, a população daria um tempo, né? Vou dar um tempo, né? A população, para ela, não quis dar um tempo, porque ela era a mesma presidente, e ela disse tudo diferente do que dizia. Tá? Ela mostrou que a situação de hoje era tudo diferente do que ela mostrava da situação. E ela manteve até o dia da eleição uma série de condições absolutamente artificiais. É um exemplo simples. O FIES atendia milhões de pessoas, milhões de jovens, que abriu aquilo lá como se aquilo fosse fácil e de repente percebeu que não tem recurso para isso, agora fechou tudo. Então aquilo valeu só até o momento eleitoral. De milhões, agora milhões de estudantes estão atrás de conseguir uma bolsa para poder continuar, às vezes, o curso. Não é nem para entrar novos aderentes aos cursos, não. Mas é aqueles que já estão. Então, e esses jovens não têm como fazer. Então, isso daqui é um exemplo dos muitos que a gente poderia usar
para mostrar que o que ela fez foi um crime contra o povo brasileiro. Esses crimes, infelizmente, ocorreram. Caro. E ela vai pagar, provavelmente, com o afastamento dela de alguma forma do governo. Bom, a gente tem um pouquinho mais que 2 minutos, só ainda tem 2 perguntas rapidinhas para fazer. Nessa experiência política toda, opinião agora, o senhor acha que o Eduardo Cunha aguenta o tranco? Não. 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 O senhor é pianista, né? O senhor falou. Não, eu que sou música pianista. que combina eu sou hoje pianista. com... Estudei piano, me formei, pretendia fazer carreira musical, aí acabei indo para a escola politécnica, porque afinal de contas ser engenheiro era uma profissão mais rentável do que ser músico, pressão da família, e eu acabei indo ser engenheiro e lá eu acabei me dedicando à atividade política, mas depois eu exerci o papel, exerci o Mas o senhor trabalho. toca piano, sim? Voltei a tocar agora, Olha. voltei a estudar, a reestudar, retomar o que eu tinha, e quem sabe eu ainda, com uma perspectiva da gente, sempre perspectiva de dizer, não, qual é o tempo de vida que você tem pela frente? Ah, melhor nem pensar nessas coisas. Não, eu eu só faço projeto para 20 anos. Adorei essa tática. Em qualquer idade, só faço projeto para 20 anos. Muito bom. E mais, passados os anos, vou continuar fazendo projeto para 20 anos. Depois, evidentemente, o que vier, virá. Não sou eu que vou mandar. Vou comandar isso, mas os projetos são sempre são de 20 anos. Não, mas então escolhe uma música. Que música combina hoje no piano? Ou que música combina hoje com esse atual momento? Não vai me falar que é Marcha Fúnebre, pelo amor de Deus. Não, com esse atual momento, acho que não tem nenhuma música decente que combine, não. Nada. Sem silêncio. Não sei se a música é alguma coisa meio triste, meio difícil dizer, né? Tem umas obras de autores muito antigos, uns Te Deum, na época do Handel, Bach, enfim, que podem ser mais apropriados para os tempos de hoje. Bom, muito obrigada pela presença do senhor, por todas essas opiniões que são tão importantes nesse momento que a gente está vivendo e por dividir tanta história bacana com a gente aqui. Com certeza isso vai ficar guardado para sempre aqui na história do Parlamento. Muito obrigada. Foi um prazer falar a vocês, um prazer deixar esse testemunho e um prazer voltar aqui a esta casa e ver alguns amigos e ver inclusive a modernização feita, as mudanças feitas. E me alegrar muito com o funcionamento dessa casa, que naquela época continuava aberta, funcionando como hoje funciona. Ainda bem. Seja sempre muito bem-vindo e vamos torcer para a música ficar mais animada, né? Obrigado ao Tonico, ao Tonka, o pessoal que está trabalhando para que essas coisas aconteçam. Obrigada. O Memórias do Poder Legislativo fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.